Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Hoje temos aqui um ilustre convidado aqui conosco novamente na nossa humilde Casa de Francisco. Seja muito bem-vindo nosso irmão Rafael Siqueira. Eu é que agradeço o convite. Muito boa noite, Ederson. Muito boa noite a todos os amigos da Casa Francisco de Assis. Muito boa noite, minha querida Isabel Rubatino, Maria da Conceição Rocha. Olha aí, Tchê. Eu acho que é uma expressão bem comum aí do Sul, né? É isso Dulce mesmo. Correia. Muito boa noite, Fabiola Goulart, Ederson Bars. Que Jesus possa nos abençoar a todos e nos manter na sua paz. O nosso irmão que é lá de Niterói, lá do Rio de Janeiro. Hoje, com os trabalhos virtuais, a gente quebrou essas barreiras, essas distâncias, então a gente está bem próximo hoje. E a gente, então, o irmão vai trabalhar hoje conosco, vai tecer comentários, aí trazer os seus estudos, as suas análises, que fez, em torno da parábola da ovelha perdida, e da dracma, que está lá em Lucas. Nós vamos analisar na noite de hoje. Então, antes de a gente iniciar, nós vamos convidar a todos, vamos então fazer a nossa prece inicial. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre e bom amigo, e aos amigos espirituais que possam nos envolver na noite de hoje, e pedindo a eles humildemente, ao nosso amado Pai Francisco, que é o nosso Pai espiritual, que nos inspire em torno do Evangelho na noite de hoje, com esta tarefa, que possamos aqui ser apenas humildes instrumentos para divulgar o Evangelho à luz da doutrina espírita aos corações, iluminando as consciências. Que o Senhor nos abençoe com essa tarefa bendita da noite de hoje, de conversar em torno do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, Senhor. E que a espiritualidade amiga possa acompanhar o nosso irmão Rafael aí no seu lar, abençoando ele, protegendo, para que possamos ter uma boa tarefa na noite de hoje, uma boa conexão. Abençoando também, iluminando a todos aqueles que estão nos seus lares, acompanhando, aqueles que irão acompanhar posteriormente essa atividade, que possam receber o amparo e as bênçãos dos amigos espirituais. E assim, Senhor amigo, damos início então com o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Então eu vou aqui ler a parábola, tá, gente? Para a gente conhecer ela. Depois eu vou passar para o nosso irmão que vai fazer os comentários. E depois a gente vai fazer um bate-papo, então, como a gente combinou. Então, se alguém quiser fazer pergunta, depois, ao longo do trabalho, pode ir perguntando, pode ir comentando, que depois a gente vai trocar ideias, então, em torno dessa parábola. Então, vamos lá. A parábola está em Lucas, no capítulo 15, dos versículos de 1 a 10. Parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Jesus diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo,
porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa é a passagem, a parábola. E aí vamos então passar para o nosso irmão Rafael, que vai então tecer os comentários. E após então ele abre para nós fazer o participar juntos aí, tá? Fica à vontade então, amigo. Então vamos lá. A nossa sistemática da noite vai ser o seguinte: o Ederson leu as duas parábolas, eu vou fazer alguns comentários, e depois aqueles que quiserem fazer perguntas, considerações, quiserem trazer também as suas interpretações, podem colocar aí no chat e a gente vai discutindo. Falar no Evangelho de Jesus é falar numa boa nova que Deus nos mandou, representado por Jesus, para que nós tivéssemos um norte, tivéssemos um rumo, tivéssemos uma proposta libertadora para viver os dias do presente. Falar sobre o Evangelho, na proposta do benfeitor Emmanuel, na lição introdutória do livro Vinha de Luz, ele nos coloca que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, o Evangelho é um sol que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Vejamos essa metáfora de Emmanuel. Nós precisamos do sol para nos aquecer, precisamos do sol para que tenhamos o alimento, precisamos do sol para regular as mais diversas atividades do mundo. E também nós, espíritos encarnados, precisamos de um sol chamado Evangelho, que Jesus veio ter conosco para nos mostrar o caminho da luz, o caminho da plenitude, mostrar como nós devemos viver no mundo nesses dias tão tumultuados. E Jesus, que nos trouxe esse evangelho, ele costumava falar com as pessoas da época, pessoas simples, pessoas daquele antigo reino de Israel, a Palestina, através de parábolas. Eu gosto sempre de trazer o conceito de parábolas. Meus amigos, o que é uma parábola? Quando a gente abre o dicionário ou qualquer enciclopédia, nós chegamos à conclusão de que uma parábola é uma narrativa alegórica que traduz um ensinamento indireto, seja através de um símbolo, seja através de uma analogia, seja através de uma comparação. O que isso quer dizer? Jesus falava por histórias, porque falava com gente simples. E por que ele falava por parábolas? Bom, eu costumo resumir três fundamentos ou três explicações pelas quais Jesus falava por parábolas. A primeira delas, Ederson, se eu tivesse que falar qualquer coisa para você sobre qualquer assunto, fica mais fácil se eu trazer conceitos, se eu apenas dizer daquele assunto, por exemplo, reencarnação, explicando através de conceito o que é uma reencarnação, ou se eu contar uma história. Se eu contar uma alegoria, então as histórias ela têm um fundo de verdade, ela atrai a nossa atenção. Por isso Jesus falava por parábolas. Porque eu poderia, na noite de hoje, falar sobre reencarnação trazendo o conceito. Nós vivemos, morremos, renascemos para poder progredir. Esse é o conceito. Mas se eu conto uma história, uma parábola, falando de alguém que viveu uma vida, não houve muito bem naquela vida, mas depois precisou renascer, a história se faz mais atraente, chama mais a nossa atenção e guarda marcas mais profundas no nosso entendimento. Primeiro motivo, então, pelo qual Jesus falava por parábolas: as histórias são ricas. Segundo motivo, Jesus falava conforme os tempos e os lugares. Não adianta eu conversar com uma criança falando linguagem de adulto. Não adianta eu conversar com alguém que está na alfabetização falando linguagem de um universitário. Então Jesus amoldava a sua fala para falar com o pescador, com o agricultor, com a dona de casa. Então ele tinha que se valer das coisas da época. Por isso ele falava em dracma, ele falava em ovelha, ele falava em campos, ele falava em pérolas, em peixes, porque ele precisava adaptar a sua mensagem às coisas que as pessoas conheciam. Imagine ele falar de internet naquela época para homens que não conheciam internet.
Bom, o discurso não iria ficar assentado. Segundo motivo, então, Jesus falava conforme os tempos e os lugares. Terceiro motivo, as parábolas são atemporais. Elas estão sempre atuais. São as mesmas parábolas que Jesus narrou há mais de 2000 anos e a gente estuda elas hoje. E por quê? Porque elas nunca ficam ultrapassadas. Nós é que vamos crescendo em espírito e verdade, e no mesmo texto a gente vê novos significados, novas compreensões, a gente apreende de uma forma diferente. Diz o benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador, questão 290, que parábolas são tal quais sementes que Jesus atirou no solo dos nossos corações. Quanto mais a gente cresce em espírito e em verdade, as mesmas histórias a gente compreende de uma forma diferente. Dada aí as razões pelas quais Jesus falava por parábola, vamos agora nos ater ao Evangelho de Lucas, que é o terceiro na ordem da Bíblia, depois de Mateus e de Marcos, onde no capítulo 15 ele narra 3 parábolas. A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, que não é o objeto das nossas reflexões da noite, a parábola do filho pródigo. Quando a gente abre a Bíblia de Jerusalém, eu não sei qual versão que você leu aí, tá, Ederson? Mas a Bíblia de Jerusalém, ela ensina essas 3 parábolas como sendo parábolas de misericórdia. E por quê? Porque elas falam da misericórdia de Deus para cada um de nós. Porque antes de adentrar na própria parábola, a gente observa a ovelha que se perdeu e foi recuperada, a dracma que se perdeu e foi encontrada, o filho que se desviou e voltou para o caminho. O que isso tudo traz para a gente? Nenhum de nós está distante da misericórdia de Deus. Nenhum de nós se perderá. Nenhuma das ovelhas do aprisco de Jesus será colocada à margem do seu amor. Então, se são parábolas de misericórdia, falam da misericórdia de Deus para conosco e nos estimulam a agir com misericórdia para com os outros filhos de Deus, que são nossos irmãos. Agora vamos nos ater propriamente a cada uma das parábolas. A primeira delas, a ovelha perdida. Notem, gente, são histórias. Parábola não aconteceu de verdade. Jesus contava histórias. Então ele narra que um homem tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Ele deixa as outras 99 no deserto e vai buscar aquela que se perdeu. E depois ele diz que há mais alegria no céu pela ovelha que voltou para o aprisco ou pelo pecador que se arrepende do que pelos 99 justos ou pelas 99 ovelhas que já estavam no redil. Qual a mensagem subliminar que existe nesta parábola? Nenhum de nós vai se perder. Jesus nos ama a todos indistintamente. Ego bonus pastor sunt, do latim, eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Porque se uma se perder, eu deixo as outras e vou buscar aquela que se perdeu. Misericórdia de Deus para com todos nós. E por que nós devemos olhar dessa forma? Muitas pessoas, Ederson, se relacionam com um Deus que parece muito mais um padrasto. Parece um senhor de exércitos. Parece alguém que não nos ama. Parece alguém que está nos julgando o tempo inteiro. É bem verdade que nós temos o dever de crescer, nós somos impulsionados à responsabilidade de sermos melhores. Mas nós não temos aquela espada apontada na nossa cabeça que muitas vezes nós colocamos na mão de Deus. Porque o que é misericórdia? Se eu caio, a misericórdia de Deus me levanta. Se eu erro, a misericórdia de Deus me dá a possibilidade de eu me reajustar. Essa parábola, então, fala do amor de Deus, fala do amor daquele que é o pastor. Mas fala igualmente para nós
quando agirmos com os nossos irmãos. Devemos ter a mesma misericórdia, porque vejam, Jesus se preocupava com a ovelha ou com as características da ovelha? Ele se preocupava com a ovelha. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós no mundo não agimos com misericórdia. Não agimos com senso de união, de centralidade. A gente quer que a ovelha se separe mesmo. E eu vou ser mais explícito. Bom, se as 99 ovelhas são da ideologia da direita e aquela que se perdeu é da ideologia da esquerda, eu quero mais é que aquela fique longe mesmo. Não é assim que a gente pensa. Mas Jesus não pensa assim. Ele traz a ovelha da esquerda para o redil. Porque o importante para Jesus não é a ideologia da ovelha, é a ovelha. Imaginem agora se são 99 ovelhas cristãs e se perde uma que é ateia, que não tem religião. Jesus deixa as 99 cristãs e vai buscar a ateia, porque todos são filhos de Deus. Olha a mensagem profunda que está implícita nessa parábola. E nós podemos ir um pouco mais. Se são 99 ovelhas brancas, se perde uma negra. Jesus deixa as 99 brancas e vai buscar a negra, porque ele é o pastor de todas as ovelhas. Para Jesus, o importante não é se a ovelha é de direita ou de esquerda, é branca ou negra, se a ovelha é cristã ou é ateia. Para Jesus, o importante é a ovelha. Isso nos traz, então, o seguinte ensinamento. Nós estamos no mundo recebendo a misericórdia de Deus, o amor de Deus, para igualmente agir com misericórdia para com as outras pessoas. Há um grande escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, mineiro, lá das terras da minha amiga Isabel Rubatino, não de Carandaí, mas de Minas Gerais. E tudo que vem de Minas Gerais é bom. E ele costumava dizer que ter misericórdia, mísero, pobre, córdia, coração. Quando eu coloco o meu coração na miséria alheia. Porque vejam, se Jesus, o bom pastor, coloca o seu coração na minha miséria, eu devo colocar o meu coração na miséria alheia. Devo parar de segregar as pessoas. Devo parar de pensar que um é eleito, o outro é proscrito. Um é melhor, o outro é pior. Nós estamos apenas em estágios diferentes. Temos pensamentos diferentes, mas somos todos filhos de Deus. E nenhum de nós se perderá. Deus não deixará perder um comunista que não crê em Deus. Deus não deixará perder um africano que tem a religião de matriz afro. Todos são filhos de Deus. E o que é a nossa distinção é o amor. É a forma como nós tratamos as pessoas, é a forma como nós nos comportamos no mundo. E isso me faz lembrar uma história contada por Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, quando ele estava em Londres. E um repórter chegou para ele e disse: olha, você é uma grande alma. Não é à toa que você foi considerada a grande alma indiana, Mahatma Gandhi. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou cristão. Eu sou um jornalista cristão aqui da Europa. E eu quero te perguntar como a gente faz para no mundo ter mais cristãos. E é curiosa a pergunta do repórter, porque um jornalista cristão perguntando para um hindu, porque os indianos são hindus. E Gandhi responde da seguinte forma: primeira proposta, que os cristãos passem a agir como Cristo agiu. E ele lembrou dessa parábola. Jesus é o pastor que, quando uma ovelha se perde, deixa 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu. Será que vocês cristãos estão agindo dessa forma? Ou estão segregando as pessoas porque pensam diferente, porque têm religião diferente, porque têm ideologia diferente? Segunda proposta, que os cristãos passem de dividir as pessoas em círculos. Parem de dividir as pessoas em círculo. Porque vejam como as religiões trabalham desde tempos primevos.
A religião cria a raça eleita e aquela que não é eleita. A raça que vai para o céu, daquela que não vai para o céu. Vamos parar de criar os círculos? Vamos colocar todo mundo no mesmo aprisco, porque Jesus é o mestre de todos. E tenho certeza de que aquele repórter, quando ouviu a explicação de Gandhi, ele deve ter ficado frustrado, porque recebeu lições de cristianismo de alguém que era hindu. Então, a parábola da ovelha perdida nos diz desse sentimento de misericórdia, de amorosidade. Esse sentimento de respeitar a outra pessoa do jeito que ela é, diferente de mim. Porque, Ederson, eu e você podemos ser diferentes. E é até bom que nós sejamos diferentes. Cada um tem a sua singularidade. Não precisamos nos uniformizar. Mas nós podemos ter a nossa centralidade. E qual é a nossa centralidade? Amor, respeito, tolerância. Nós acreditamos num Deus que ama, num mestre que é Jesus, que nos ensinou a amar e a perdoar. Nós acreditamos num evangelho que é a boa nova, enviada por Deus, capitaneada por Jesus, que veio ao mundo para ser a salvação de todos e não de um grupo eleito. Então, essa seria aí, em breves considerações, as nossas explicações sobre a primeira parábola, a da ovelha perdida. Vamos agora passar para a segunda parábola, a dracma perdida. Bom, vocês se lembram que eu disse que Jesus falava conforme os tempos e os lugares. Se essa parábola fosse dos dias atuais, ela seria a parábola do real perdido, ou a parábola da moeda perdida. Porque o que é uma dracma? Uma dracma é uma moedinha de prata que tinha um valor monetário à época. Vejam, na época nós tínhamos vários termos para designar valores. Por exemplo, já ouvimos falar em denário, que era a quantia referente a um dia de trabalho. Já ouvimos falar em sestércio. Já ouvimos falar em talento. E aqui Jesus nos fala em dracma. E por que dracma? Dracma é uma moedinha de prata, um dos menores valores que se tinha à época da Palestina. Mas há uma curiosidade, porque as mulheres da época, elas tinham o costume de pegar 10 dracmas, colocar num cordão e fazer um colar. Então veja, se eu tenho um colar feito de moedas de prata, se perde um, o colar está completo? Não, não está. E a mulher vaidosa, os homens também são vaidosos, tá, gente? O meu colar está incompleto. Como é que eu vou no templo? Como é que eu vou me embelezar? Eu preciso achar a dracma perdida, porque senão eu perdi o meu enfeite. E o que diz o evangelista Lucas? Ela varre a casa, procura debaixo do alqueire. O alqueire, gente, era uma espécie de móvel onde se colocava as coisas embaixo. Procure em todos os cantos, procure em todos os lugares para achar a dracma perdida. E quando ela acha a dracma perdida, ela se felicita, ela fica esfuziante, porque novamente o seu colar estava completo. E qual a mensagem passada aqui nessa parábola? O reino dos céus é tal qual um colar, onde nós somos essas dracmas. E para que o grande colar dos filhos de Deus fique completo, nenhum de nós vai faltar. Todos nós iremos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos amados do Altíssimo. Ele não vai deixar nenhum de nós, nenhuma dracma se perder. Porque na metáfora trazida por Jesus, quando um se perde, há toda uma preocupação do dono do colar de achar aquela que se perdeu. Então, quando falamos em dracma perdida, pensemos no Deus de amor, no Deus de diligência, no Deus que se preocupa com cada um de nós. E por que tudo isso? Durante muito tempo, se construiu a ideia, até mesmo pela filosofia, há um filósofo holandês chamado Baruch Spinoza, que ele até construiu a sua filosofia partindo da premissa da existência de Deus.
deísmo, ele dizia. Mas, segundo Baruch Spinoza, Deus existe. Mas depois que ele criou o universo, criou leis para reger o universo, ele se afastou. Todo o resto é regido pela lei de causa e efeito. O homem faz, o homem colhe. Mas não é bem assim. O que Jesus está nos dizendo é que Deus criou tudo, criou leis, mas se preocupa com cada um de nós. Ele sabe das nossas lágrimas, ele conhece as nossas dores, ele sabe do momento de pandemia e hoje já sabe até da varíola do macaco. Mas nenhum de nós vai se perder. Ah, mas se a gente desencarnar é o outro rio da vida. É quando eu atravesso de uma margem para outra. Deus continua me cuidando. Deus sabe do meu desemprego, Deus sabe de todas as coisas que me acontecem. Porque Deus age tal qual um pai zeloso. Quando eu vou dar vacina na minha filha Clara, vocês acham que ela gosta de tomar vacina? Não gosta. É uma luta, porque vai doer, papai, a gente tem que dizer que não. Mas ela já começa a chorar antes de tomar a vacina. E o que a gente faz? O pai zeloso abaixa a calça, dá a vacina, é uma choradeira danada, mas é para o bem dela. Tudo que nós passamos, dores, dificuldades, são para o nosso aprimoramento. Mas Deus sabe de tudo isso. Deus conhece cada folha que cai de uma árvore, cada fio de cabelo da nossa cabeça. Mas a semelhança da mulher que perdeu a dracma do seu colar, nenhum de nós vai se perder. Jesus veio ao mundo, então, para, através de parábolas, nos falar da misericórdia desse Pai. Para nos falar igualmente de um reino que não era desse mundo. Mas para nós chegarmos neste mundo ao qual se referia Jesus, a gente precisaria enfrentar as dificuldades materiais e temporais nas quais estamos matriculados. Fazendo aí um fechamento de explicação dessas duas parábolas, onde que a gente chega? É preciso ter esperança. É preciso continuar aguerrido na tarefa do bem. É preciso continuar dando o nosso melhor, mesmo que a noite seja mais escura, mesmo que as lágrimas temem enrolar, mesmo que a dificuldade se faça mais pungente. É o momento de despertar. É o momento de nós darmos o nosso melhor, é o momento de nós sabermos que a relação de Deus para conosco, a relação de Jesus, que é o nosso mestre e guia, é a relação do pastor que não perde uma ovelha, é a relação da dona de casa que não perde uma dracma. Nós estamos sempre sob os olhares de Deus, de Jesus e dos amigos da espiritualidade. Vamos agora conversar. Muito bom. As interpretações do Evangelho são inúmeras, né, amigo? Tem muitas interpretações e a gente vai sempre trabalhando, né, trazendo daquilo que a gente, conforme as nossas pesquisas, e cada um tem um entendimento, né, do Evangelho, né? A gente sabe que a doutrina espírita, nós temos os princípios básicos, temos as leis divinas, que a gente estuda bastante, e o Evangelho tá sempre inserido ali, sempre tem as leis divinas que estão ali, né? As virtudes a serem vivenciadas, os princípios da doutrina espírita estão todos ali contidos nas parábolas. Essas duas parábolas aqui, eu confesso que a primeira, a segunda, ela tem mais simbologias, ela é repleta de símbolos, né? Tem bastante coisa. Mas eu gosto muito também de estudar, não sei se tu já ouviu falar das interpretações do Evangelho na visão transpessoal consciencial, que quem faz é o Alírio de Cerqueira Filho, ele tem os livros Parábolas Terapêuticas, né? Muito bom aquele trabalho dele, porque realmente transcende essas interpretações do Evangelho. Eu acho muito interessante, porque quando trabalha essa questão psicológica, né, o transcendente, né, o transcender do ser, né, é muito bom.
E ele traz uma coisa interessante dessa primeira parábola, que as ovelhas, ele coloca o símbolo das ovelhas como virtudes. Eu achei muito interessante isso. E mostrando para nós que o que acontece, 99 virtudes, no caso, que são simbólicos, né? Ou seja, não está incompleto, né? Ou seja, nós somos espíritos ainda que não estamos completos ainda, né? Então a gente vem aqui, a gente reencarna e vem até aqui para trabalhar virtudes, né? Conhecer as leis divinas. É o que a gente faz na doutrina espírita, sentir no coração e vivenciar através da prática das virtudes. Então aqui traz essa simbologia bem interessante e claro, né, gente? A gente nunca tem a pretensão de jamais encerrar interpretações do Evangelho, né? Então, cada um vai trazer suas contribuições, são inúmeras interpretações do Evangelho, a gente vai sempre somar, né? Vai somando e vai complementando aquelas ideias e vai cada vez mais, porque as interpretações, conforme o nosso nível evolutivo, nós vamos a cada vez mais compreender melhor aquilo que Jesus nos explicou, falou para todos nós, as parábolas, os seus ensinamentos há 2000 anos atrás, né? Então, essa questão, hoje a gente já tem condições na doutrina espírita de entender bastante coisa, né, amigo? Sobre essas questões aí, né? Quer falar um pouco sobre isso? Vamos lá. Já que a proposta da noite é nós estudarmos juntos, eu quero pedir aí aos companheiros que estão no nosso chat, se quiserem trazer alguma consideração, se quiserem formular alguma pergunta, se quiserem trazer a própria interpretação sobre essas duas parábolas, e se quiserem até abrir o leque para a gente trazer alguma outra pergunta do Evangelho, algo que possa aí nos ajudar na compreensão de fatos do dia a dia. Estamos juntos, meus amigos, e a gente pode até alargar aí o conteúdo daquilo que nos foi proposto de noite. Veja, quando a gente traz essas duas parábolas para um conteúdo psicológico existencial, o que a gente pode tirar disso? Quem nós somos? Nós somos espíritos imortais. Quando nós abrimos o livro Pão Nosso, também do espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos coloca que, ante os nossos anseios de luz, nós carregamos milênios de trevas. E onde ficam essas trevas? Muitas dessas trevas nós não conhecemos, que fazem parte de um arquivo nosso que nós trazemos para a vida atual, e estão dentro daquilo que chamamos de inconsciente, conforme nos traz aí Sigmund Freud, ou conforme nos traz Carl Gustav Jung, num arquétipo chamado sombra, porque nós temos aí dificuldade, ou não queremos ver, ou não queremos lidar com aquela parte feia que existe em nós. A parte dos meus impulsos, a parte da minha belicosidade, a parte do meu egoísmo ainda atroz. Então eu vou lidando com uma personalidade que eu gostaria de ser, e muitas vezes negligenciando tudo aquilo que ainda faz parte da construção do meu eu imortal. E como a gente poderia trabalhar tudo isso dentro dessas duas parábolas? Veja, eu preciso resgatar a mim mesmo. Eu preciso entender que eu sou um somatório de vícios e virtudes. Por mais que eu tenha esses 99 virtudes, eu tenho aquele vício que eu preciso trabalhar com ele. Eu não preciso esconder o vício, porque quando a gente esconde de nós mesmos, a gente começa a reprimir, recalcar, o que acontece? Isso retorna na forma de um sintoma. O que é um sintoma? Um sintoma é algo físico que traduz um componente psíquico que eu negligenciei. Surgem as doenças psicossomáticas, surgem os mal-estares que eu não sei de onde vem, surgem as angústias, surge aquele medo que eu não sei de onde vem, porque eu estou negligenciando o trabalho comigo mesmo. Eu estou me achando aquela ovelha que se perdeu e não tem volta mais. Mas nós temos volta. Nós temos o nosso valor. Nós podemos nos resgatar, mas para isso eu vou precisar fazer tal qual Jesus fez com as ovelhas. Conhecer, aceitar, amar, para depois transformar.
Eu vou precisar buscar esse Rafael feio que existe na minha intimidade, conhecer esse Rafael ainda vicioso, para poder transformá-lo num Rafael bonito. E isso, às vezes, não é trabalho de uma encarnação. Às vezes é trabalho de mais de uma encarnação, de uma vida inteira, mas é um trabalho que nós podemos fazer. Isso chama-se reforma íntima. Porque reforma íntima não é pegar aquela ovelha que eu chamo de vício e separar do aprisco. É integrar aquela ovelha que é o meu vício dentro do todo que é o Rafael, para poder construir uma personalidade nova. Porque, vejam, eu falei no sintoma, mas existe também outras possibilidades dentro da psicologia. Uma segunda, Ederson, seria o que eu não gosto em mim e vou reprimindo, eu começo a ver nas outras pessoas. Então, aquela ovelha com dificuldade que há dentro de mim, no aprisco da minha alma, vamos chamar essa ovelha de orgulho. Nosso Ederson é tão orgulhoso, eu não consigo conviver com ele. Na verdade, o Ederson está funcionando como um espelho daquilo que existe em mim. Por isso eu preciso resgatar o Rafael da intimidade, porque quando eu me conheço, me aceito, me amo e me transformo, o meu relacionamento com o Ederson fica melhor. Outras tantas pessoas começam a projetar essas ovelhas que existem dentro de si em personalidades externas. Nas religiões convencionais, nós projetamos isso no diabo. Tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do demônio. Às vezes, Ederson, eu passo em determinados cultos protestantes aqui no Rio, se fala mais no diabo, no demônio, do que em Deus. E sempre é uma coisa ruim. Qual a leitura que se tem do diabo, do demônio, na proposta espírita? São almas criadas simples e ignorantes, tal qual nós, mas que vão evoluir, porque são impulsionadas pela lei do progresso. Nós temos esses diabos dentro da gente, que não adianta a gente fingir que ele não existe, mas a gente pode trabalhar e transformá-los em favor do nosso progresso. Então, trabalhar tudo isso num sentido psicológico é entender que eu posso me resgatar as minhas dificuldades, conhecer, aceitar para transformar. Porque o Rafael é um todo. Ele não é 99% bom, belo e 1% feio, e esse feio eu não quero que ninguém saiba. A beleza do Rafael é que ele tem parte ruim, parte boa, mas que nós estamos num crescendo, num caminho. Deus nos ama do jeito que a gente é. Então, recuperar a nós mesmos é saber que Deus nos ama e eu também posso me amar. Eu também posso integrar essa personalidade, essa dracma perdida da minha intimidade para formar o colar do homem integral. Livro belíssimo de Joana de Ângeles. Mas para formar esse colar de dracmas do homem integral, eu vou precisar recuperar aquela que estava perdida. Nós precisamos recuperar o próprio Rafael. Qual é o grande problema? Muitas vezes eu quero recuperar a outra pessoa. Eu quero que ela vote igual a mim. Eu quero que ela tenha a virtude que eu acho que ela precisa ter. Eu quero apontar o dedo em riste para ela. Vamos focar em nós mesmos. Vamos fazer essa construção em novas tintas, em novas bases, onde nada é perfeito, mas a beleza reside na imperfeição. Porque se Deus recuperou a ovelha perdida, se a mulher recuperou a dracma perdida, nós podemos olhar para o Rafael. Eu vou caminhar com o meu melhor sorriso, com a minha melhor expressão, porque eu sei que Deus me ama do jeito que eu sou. Uma coisa bem interessante, Rafael, também, que o André Luiz cita na obra Nosso Lar, quando ele fala dos espíritos completistas. É muito interessante, porque ele comenta lá, né, o benfeitor diz a ele que André Luiz questiona, né, o que era espírito completistas. Aí o benfeitor diz que são aqueles que vêm aqui, que reencarnam, e consegue cumprir com a sua meta, né? Aquilo que foi programado no mundo espiritual. Ao chegar aqui, então, eles completam, realizam as suas tarefas com êxito
e retornam ao mundo espiritual espíritos completistas. Mas ele diz que muito poucos são daqueles de nós que retornam ao mundo espiritual espíritos completistas. E aí tem tudo a ver com essa questão aqui das 99 ovelhas, né? Que a gente vem para cá para buscar aquela que se perdeu, né? Numa visão psicológica, transpessoal, consciencial, né? Que eu acho interessante que o Alírio traz um texto bem interessante do livro Contos e Pontos, no capítulo 36, narra o caso de Leonarda. Olha só que interessante. A gente até já comentou aqui sobre isso e tem tudo a ver, né? Vocês vão ver que vai encaixar direitinho. Então, Leonarda, ela tinha reencarnado várias vezes, mas faltava a virtude da paciência. Então, a benfeitora conversa com ela, faz aquela programação espiritual, né? Conversa com ela e diz, olha, tu vai voltar, mas tu precisa trabalhar a virtude da paciência. E aí vem, né? E reencarna numa família turbulenta, né? Os filhos, tem que cuidar dos filhos, o marido já tem uma visão espiritualista, mas ela acaba não seguindo aquilo que o marido busca, né? Uma espiritualidade ainda. E ela tem vários conflitos e acaba, no fim das contas, ela acaba brigando com o marido, com os filhos, né? E não consegue, então, vir aqui e fazer aquilo que foi programado para ela fazer, que era trabalhar a virtude da paciência. Ou seja, buscar aquela ovelha perdida que restava a ela, né? E aí, então, quando ela retorna ao mundo espiritual, a benfeitora comenta com ela. Na verdade, ela começa a se encher de desculpismo e coisa e tal, se desculpando, e a benfeitora ouve com calma. E aí, no final do diálogo, ela só diz, pois é, mas lhe faltou a virtude da paciência ainda, né? Então, muitos de nós somos assim, né? A gente vem aqui para buscar uma ovelha, daqui a pouco vem para buscar mais ovelhas, cada um vai vir aqui com uma meta, né? Porque Deus não vai colocar fardos pesados em ombros leves, né? Nós vamos vir aqui e fazer aquilo que a gente tem condições de carregar. Porque no final da parábola da ovelha, ali diz ali, né? Que se alegra quando acha a ovelha perdida e coloca nos ombros, né? Então se enche de alegria. Então imaginemos nós, espíritos completistas, chegando no mundo espiritual com as virtudes, né? Acolhidas ali no ombro, alegre, feliz por ter ter chegado aqui no reencarnado e ter completado a sua missão, as suas tarefas, né? Então, é mais ou menos por aí essa parábola, né? Tem a ver com isso, né, amigo? Vamos lá. Marcos de Carvalho, muito boa noite. Se você quiser trazer alguma pergunta, alguma consideração, estamos à sua disposição, viu, amigo? Porque a proposta que o Ederson nos fez hoje foi de conversar. Sônia Rubatino, que prazer tê-la conosco, de Resende Costa, em Minas Gerais. Se quiser trazer alguma pergunta, alguma consideração, estamos à sua disposição. E falo mesmo aí para Elaine Correia, para Maria Aparecida Pereira de Freitas, para Terezinha Apel, para Ederson Bars, para Fabiola Goulart. Vamos junto, gente. O Ederson nos falou do completista. O que é um completista? Lá no livro Missionários da Luz, que é o terceiro, seguindo aí Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. André Luiz nos fala que são poucos os completistas, porque nós nascemos com uma quantidade de fluido para passar a nossa vida orgânica e com uma quantidade de tarefas a serem desenvolvidas. Mas poucos são aqueles que retornam no momento certo e tendo cumprido todas as tarefas. Porque a gente vai se perdendo no meio do caminho, a gente adota, seja uma vida viciosa, deixa de fazer algo, e isso tudo é verdade. Então, o Ederson nos trouxe aí como recuperar essa ovelha perdida seria, no processo da encarnação, eu vir buscar aquela ovelha que se perdeu, aquela virtude que eu preciso desenvolver ainda, ou aquele vício que eu preciso trabalhar, à semelhança da dracma que foi achada ou da ovelha que foi recuperada. Interpretação excelente, Ederson. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu, depois de muitos anos trabalhando com direito, eu resolvi fazer faculdade de psicologia. Graças a Deus aí, a minha esposa tem me ajudado, Deus tem me ajudado, eu estou indo aí para o 6º período.
Você sabe qual é a maior dificuldade das pessoas hoje em dia? Se aceitarem do jeito que são. Lidarem com a própria vida sem cair no vazio existencial. As pessoas vão formulando angústias porque elas se cobram demais, porque elas queriam viver de uma forma diferente. É uma ansiedade pelo futuro, é uma ansiedade por coisas para fazer e, ao mesmo tempo, uma espécie de tristeza, frustração por coisas que já foram feitas. Vejam, o que é uma ansiedade? É você deixar de viver o hoje para viver no futuro. Ansiedade, então, é o deslocamento do presente para o futuro. E o que é uma depressão? É você deslocar o momento presente para o passado. É aquela frustração, devia ter agido dessa forma, devia ter tratado o meu filho desse jeito, eu devia ter estudado mais. É igual aquela música Epitáfio dos Titãs. E chegam nas nossas sessões psicoterapêuticas com muita culpa, com muito remorso, parecendo que carregam uma pedra de 2 toneladas nas costas. Qual que é o nosso papel? Reforçar tudo isso, dizendo, olha, você realmente devia ter feito tudo isso. Devia ter agido de uma forma diferente ou abrir um portal de esperança para essa pessoa. Porque de culpas, de remorsos, de cobranças, de coisas que deveriam ser feitas ou de expectativas para o futuro, a pessoa já tem muita. Então, o que a gente faz? A gente propicia que a pessoa ressignifique a sua vida do jeito que ela é. Ou seja, ela passe a olhar os seus problemas sem dar tanto peso, sem dimensionar demais, entendendo que Deus é amor. A nossa vida é um culto à felicidade, é um culto à beleza. E resgatar a ovelha ou resgatar a dracma é resgatar a nós mesmos. É resgatar a nossa criança íntima, é resgatar a nossa ludicidade, a nossa alegria, a nossa serenidade, porque eu sou do jeito que eu sou. Posso construir mais, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Então vejam, resgatar essa ovelha é resgatar o Rafael. Deixar de sofrer tanto, deixar de se cobrar tanto, deixar de se culpabilizar tanto, tirar essa pedra das costas, porque eu posso e devo caminhar. Mas se eu cair, Deus me ama. Se eu não voltar na condição de um completista para o plano espiritual, Deus continua me amando do mesmo jeito. Porque programação é o seguinte, Ederson, a gente faz uma, e isso é igual... Como é que se diz aquele negócio que vai traçando rumo para a gente? Como é que chama aquele aparelho? É igual o GPS. O amor de Deus... GPS ou bússola. O amor de Deus na nossa vida funciona tal qual um GPS. Você nasce para fazer determinadas coisas. Se você escorregou, o amor de Deus reprograma a rota. Não é para a gente ficar infeliz, ficar se martirizando, é para a gente buscar. Não é para ficar dentro de casa. E eu estou aqui na minha sala mostrando o meu sofá, atarantado, sem esperança. Continue buscando, mas entendendo que nós somos processos em construção. Cada caminhada de 1000 passos, eu começo pelo primeiro passo. Resgatar a ovelha perdida é resgatar o Rafael. Não o Rafael das vidas passadas, o inquisidor, aquele que matou, mas resgatar essa essência divina que há dentro de mim e que me propulsiona a ser feliz, a ser a minha melhor expressão, a fazer o bem que está dentro das minhas possibilidades. Porque se eu resgatar a mim mesmo, eu já fiz um grande progresso nessa vida. Eu me recordo de Divaldo Pereira Franco fazendo uma palestra aqui na UERJ, na Concha Acústica da UERJ, dizendo assim, palavras que eu vou repetir ipsis literis. Muitas pessoas querem resgatar grandes ovelhas, resgatar milhares de ovelhas, querem ter grandes obras sociais, querem ter grandes propostas na mediunidade, grandes propostas no trabalho de beneficência, mas se o ser humano conseguir dar conta de si mesmo, de ser uma pessoa jovial, serena, de bons tratos com as outras pessoas, sem se tornar um peso para ninguém, ela já fez a sua parte no trabalho do autorresgate, da autorrecuperação.
Então, a psicologia vem nessa tarefa de autodescobrimento, mostrando para cada um de nós que ser espírita é fazer um pacto com a harmonia, é entender que nós estamos no mundo e podemos florir a todo instante. Nada obstante, nem sempre sejamos os completistas. Outra questão, outra parábola é essa da dracma, né? Essa da dracma que eu acho mais difícil, porque ela tem mais símbolos aqui, né, Rafael? Que ela fala da mulher, ela tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Acender a candeia, a gente sabe que a candeia é a autoiluminação interior, né? Tem a ver com se autoiluminar para buscar essa virtude, né? Iluminar o nosso ego, né, o Rafael? Os nossos vícios, né? E varrer a casa. A casa também tem a palavra-chave, essa palavra casa, nos atém ao livro No Mundo Maior, que fala da casa mental, né? Muitos de nós espíritas a gente já ouviu falar sobre essa casa mental, né? Que são os 3 andares ali da casa mental, né? Que tem ali o primeiro ali, né? Que seria o nível da ignorância, né? O segundo ali, que já está começando ao despertar, né? Da consciência, e o terceiro, que seria o último andar ali, que seria a iluminação interior, né? Dessa casa mental. E aí ela fala que busca com diligência até achar, ó. E aí, então, achando, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, convocando, né, a ela e aos demais, que ela está alegre por ter conseguido, né, também buscar através da autoiluminação interior, e que essa autoiluminação interior tem tudo a ver, a gente sabe, com essa vivência, essa prática das virtudes, né, que a gente está trabalhando aqui também na noite, as leis divinas e as virtudes. Então, a partir do momento que a gente vai em busca, porque cada um de nós, a gente sabe os nossos vícios, né? É importante a gente entrar para dentro dessa nossa casa mental e fazer uma reflexão daqueles vícios, daquilo que a gente tem ainda que combater, que melhorar, que quando Kardec diz a nós espíritas, né, reconhece o verdadeiro espírita, aquele que faz os seus esforços para combater as suas más inclinações. Então nós vamos entrar para dentro de nós, em determinado momento do dia, e vamos fazer essa reflexão. Se eu ferir alguém, quais os vícios que eu tenho que combater? Cada um de nós sabe, na nossa intimidade, como até o Rafael tinha falado antes, ali, ó, um exemplo, o Ederson é orgulhoso, mas eu vejo ele orgulhoso, mas aquilo espelha em mim, reflete em mim aquela imperfeição. Então é um sinal que eu tenho aquela imperfeição ainda a ser combatida, a ser iluminada através dessa autoiluminação interior, que são as virtudes que nós vamos exercitar para combater, por exemplo, o orgulho, né, o egoísmo, o orgulho nos tornar pessoas mais humildes, né? Essa é a ideia do evangelho que Jesus nos trouxe, Francisco nos trouxe: humildade, simplicidade, trabalhar, iluminar essa casa interior, né, através das virtudes. É por aí, né, meu amigo? Meu amigo, tá ótimo, é isso aí mesmo, e eu já vi que você gosta de psicologia, né? O que é autoiluminação? A autoiluminação é a meta de cada um de nós. Carl Gustav Jung chamou de individuação. Na doutrina espírita, se chama de transformação moral. Na doutrina hinduísta, seria alcançar o nirvana, mas tudo é a mesma coisa. A autoiluminação é um processo íntimo, não é um processo externo. Por isso que Jesus dizia que o reino dos céus está dentro de nós e não se faz com aparências exteriores. Qual é o grande convite da doutrina espírita para todos nós hoje? É o convite à autoiluminação. Por quê? Durante muito tempo, nós quisemos trabalhar por fora. Consertar a outra pessoa, mas a outra pessoa é o que ela tem que ser, porque cada um está no seu momento. Consertar o mundo, mas o mundo é o reflexo das individualidades.
A proposta, então, não é consertar as pessoas nem consertar o mundo. A proposta é me auto-iluminar. E o que é auto-iluminar? É você conhecer iluminando quem você é. Porque não adianta mais eu negar quem eu sou. Eu sou um espírito imortal. Eu preciso conhecer o Rafael, amar o Rafael para poder transformar. Então vejam, se a gente é um périplo de muitas vidas, nessa tarefa de conhecimento, autoconhecimento para gerar autoiluminação, eu vou ver muitas coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu vou ver que o Rafael é vaidoso. Eu vou ver que o Rafael muitas vezes é preguiçoso, muitas vezes é autoritário. E como que eu vou fazer com isso? Vou fingir que isso não existe? Não. A autoiluminação é exatamente iluminar tudo isso para dentro de um trabalho constante poder ir transformando. Só que o que a gente faz muitas vezes? A gente finge que nada disso existe e começa a trabalhar, para ver se esquece tudo isso. Vejam, a caridade é importante. É importante a gente servir as pessoas. É importante a gente fazer a maior cota de bem que nós pudermos fazer. Mas tudo isso é importante quando a gente lança as luzes na nossa intimidade e entende, sou egoísta, posso ser menos egoísta, posso ser mais fraterno. Sou orgulhoso, posso ser menos orgulhoso, posso ser mais simples. Sou autoritário, posso trabalhar em minha humildade. Mas grande parte de nós, às vezes, se fecha em copas para tudo isso. Vamos trabalhar na caridade. É importante, mas o mais importante é eu descobrir os mananciais que estão dentro de mim e ir reprojetando a minha vida. Porque a pessoa, às vezes, se esfalfa no trabalho da caridade, fica cansada, vou sair da casa espírita porque eu não estou tendo recompensa nenhuma. Mas a recompensa não é só de trabalhar na caridade. O processo é, depois que eu me transformo, eu vou angariando paz. Eu vou angariando alegria de viver. Eu vou angariando novas formas de ver a vida. Não é correr de nós mesmos, é encontrar conosco mesmo para depois gerar a pessoa que ama, a pessoa que serve. Porque há um ditado que eu penso que todos vocês conhecem. Se correr, o bicho pega. Se esconder, o bicho acha. Se ficar, o bicho come. Não é assim? Mas se enfrentar, o bicho some. Então guardem o que eu estou falando. Se correr, o bicho pega. Se esconder, o bicho acha. Se ficar, o bicho come. Se enfrentar, o bicho some. O que é autoiluminação? Enfrentar-se. Sem martírio. Não é para ninguém sair batendo a cabeça na parede. Conhecer. Amar do jeito que é. Aceitar que eu não sou o Paulo de Tarso, o Francisco de Assis, que eu gostaria de ser, mas eu posso ser o Rafael. Dando um passo de cada vez, dando o meu melhor sorriso e me esforçando. A palavra é esforço. Não é transformação pronta. Por isso que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o verdadeiro espírita por aquele que se esforça, não por aquele que já está pronto. Mas para eu me esforçar, eu vou ter que conhecer e aceitar daquele jeito, para começar o trabalho do esforço. Então, autoiluminação é esforço por resgatar a minha ovelha perdida, a minha dracma perdida. E quem é? Não é o Ederson, é o Rafael. A minha esposa não resgata o Rafael. A minha filha não resgata o Rafael. Eu resgato o Rafael. E depois eu ajudo a minha esposa, ajudo a minha filha. Eu vou só comentar essa frase aqui da Maria Aparecida Pereira de Freitas, de pleno acordo. Se não fiz tudo o que deveria, dei meu melhor naquele momento. Hoje vou tentar fazer melhor ainda. Nota 10 para você. Porque, Maria Aparecida, a nossa meta não é ser o Chico Xavier. A nossa meta não é ser igual a outra pessoa, porque cada um está no seu tempo, é um espírito num momento diferente. Eu vejo tantas pessoas que se desafiam, tendo como baliza outras pessoas, mas a baliza somos nós mesmos. Como eu estava há 10 anos atrás, como eu estou agora.
Como eu posso estar daqui a 10 anos? Então, a competição não é com o outro, é com aquilo que eu consigo fazer. E qual o objetivo? Não é ser perfeito. Porque eu vou contar uma coisa, se é que vocês já não sabem. Ninguém vai ser perfeito, nem espírito iluminado, num planeta de provas e expiações, se nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Mas nós podemos ser a nossa melhor versão, a nossa melhor expressão. Qual é o nosso objetivo? Ser hoje a minha melhor versão. Por mais que não seja a versão que eu gostaria, eu sou hoje a minha melhor versão. É esse o meu objetivo. Se eu conseguir fazer hoje o que estava dentro das minhas possibilidades, isso é grandioso aos olhos de Deus. Não precisa mais. Tamo junto. É isso aí mesmo, meu amigo. E a doutrina espírita nos convoca ao trabalho, né? Através da virtude da operosidade. A gente ser ativo, né? E combater. Como é que nós vamos combater os nossos vícios? Através de muito trabalho, de muito esforço. Por isso que a gente comenta que, às vezes, muitas pessoas... Por que o movimento espírita tem tão poucos adeptos ainda, né? A gente vê. Poderia ser muito mais pessoas, né, nas casas espíritas. Às vezes tem casas espíritas que poucas pessoas procuram, às vezes só por interesse, para resolver os seus problemas e depois saem. Mas é por quê? Porque ela nos convoca ao trabalho, a gente entrar para dentro de nós, como você diz ali, e reconhecer que nós somos imperfeitos, que a gente tem que melhorar, a gente tem que se aprimorar, e vai exigir esforço, vai exigir renúncia, né? Eu renunciar, por exemplo, do meu orgulho, do meu egoísmo, não é do dia para a noite, como o irmão Rafael coloca bem aí. Então, é um exercício continuado, paciente, perseverante e disciplinado perante o dia a dia, perante a vida. Quando aqui coloca aqui no versículo 8, né, da dracma, e varre a casa, tudo que é palavra que Jesus coloca são palavras de vida eterna. Eu não citei aqui a palavra varre, ó. Eu falei a casa mental, né? Varre a casa, o varrer, né? Então é um verbo. O Jesus coloca as palavras tudo ali de acordo com a necessidade para nós, né? O varrer, o que nos convoca exatamente a esse trabalho da virtude da operosidade. O varrer não é um símbolo de trabalho, de limpeza? Então, ou seja, limpar a nossa mente das imperfeições, dos maus pensamentos, podemos dizer assim, né, de ficar pensando mal dos outros, tendo pensamentos ruins durante o dia, negativismo. Então, fazer essa limpeza através da autoiluminação, como diz ali, iluminar a candeia, ou seja, iluminar a nossa mente, fazendo esse trabalho, essa limpeza mental, né, buscando então essa autoiluminação interior. É difícil, como diz o Alírio, né? Eu gosto quando ele fala isso, é difícil, não é difícil, é trabalhoso, né? Dá muito trabalho. Então é por aí, né, meu amigo? Exige muito mesmo. É verdade, Ederson. Ô, Ederson, eu tô achando que a gente poderia ir partindo aí para o nosso encerramento, porque senão as pessoas vão ficando muito cansadas, né? Eu quero me colocar aí à disposição. Estou vendo que as pessoas estão acompanhando. Se quiserem trazer alguma pergunta, alguma consideração, se quiserem, inclusive, trazer alguma outra pergunta que não seja desse trecho de Lucas 15, quando Jesus nos fala da dracma perdida ou da ovelha perdida, que a gente começa a partir aí para o nosso encerramento. Olha, a Sônia Rubatino está perguntando: aqueles que não tiveram uma reencarnação completista são considerados suicidas indiretos? Minha querida Sônia, veja, não há uma forma para responder essa pergunta sua. Existem as mais variadas formas. O que é um suicídio indireto? Que é trabalhado por André Luiz no mesmo livro. Porque a gente entende por suicida direto aquele que tira a própria vida. Veja, se eu tomo de um revólver e dou um tiro na minha cabeça, sou um suicida. Se eu subo no alto de um prédio e me atiro, sou um suicida. Agora, se eu começo a negligenciar os cuidados com a minha saúde,
Me alimento em demasia com comidas gordurosas, faço muito uso de alcoólicos, sou uma pessoa ainda viciosa porque fumo ou qualquer outro tipo de drogas. Aliás, André Luiz foi considerado um suicida indireto porque, observem, a gente vê lá no nosso lar que ele comia demais, que ele bebia demais, que ele teve um processo de sífilis decorrente de atividades sexuais em desalinho e chegou no umbral, onde ficou durante 8 anos, considerado um suicídio indireto. Então, o suicídio indireto não é aquele que tira diretamente a própria vida, mas vai negligenciando os cuidados com o corpo, os cuidados com a existência. Feito esse introito, agora vamos responder. Aquele que não é um completista é um suicídio indireto? Não necessariamente. Porque a gente pode ser um não completista não intencional. Porque quando a gente está abafado pelos fluidos da carne, estar na carne para o nosso espírito é tal qual o mergulhador quando entra num escafandro. Vocês conseguem imaginar aquela roupa do mergulhador? É uma roupa pesada, que tolhe os movimentos dele, ele não consegue falar direito. É a mesma coisa para o espírito. A gente fica mais pesado, os pensamentos não são tão fluidos, o nosso relacionamento com o mundo também não é tão ágil. Então, às vezes, a pessoa não é completista porque no mundo carnal ela começou a esquecer-se dos compromissos feitos na espiritualidade, a comportar-se de uma forma que não deveria, que não é a mais adequada, sem que isso queira dizer que ela é um suicídio indireto. Para a gente colocar aí como um suicídio indireto, precisaria de uma negligência, de uma falta de consideração mais assim assertiva para com os cuidados da vida. O benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, ele gosta muito de trabalhar isso com fluidos. Ou seja, nós nascemos com uma cota de fluido para um determinado número de anos. Por exemplo, eu tenho fluido para viver 50 anos, eu tenho fluido para viver 70 anos. Se eu começo a beber sofregamente, noitada toda sexta-feira, todo sábado, eu vou queimando esse fluido existencial. Porque esse fluido é para me dar energia anímica para eu poder viver. Poder-se-ia considerar um suicídio indireto. Mas às vezes a pessoa, na própria intercorrência da vida, ela faz uma crise depressiva, faz alguma crise existencial, entra num vazio pelas próprias contingências do mundo, não é uma pessoa com muita fé, vinculada a um ambiente religioso, e igualmente perde esse fluido, perde essa vitalidade. Eu não consideraria essa pessoa um suicida indireto. Então a resposta para a sua pergunta é: pode ser, mas não é assim uma situação que eu diria absolutamente aquele que não é um completista é um suicídio indireto. Perfeito. Da minha parte, era isso que eu tinha para comentários, amigo. Daí, se você tiver mais algum comentário, quiser fazer já as considerações finais, aí fico por ti, tá? Tá. Eu quero agradecer a você, Ederson. Quero agradecer a Kardec, que eu estou vendo aí atrás de você, a Jesus, a Chico Xavier. Estou vendo também atrás de você aí o nosso Francisco de Assis. E lembrar que Francisco de Assis, quando esteve no mundo, quantas ovelhas ele recuperou? Quantas ovelhas ele trouxe para o aprisco? Porque vejam, gente, Francisco de Assis viveu na Idade Média. A Idade Média é aquele período ali entre o século V e o século XV, que nós nos afastamos por completo da razão, das propostas de Jesus, onde a igreja só vivia por status, por riquezas, onde a igreja de fato escanteava as pessoas, os fiéis. Já não se tinha mais qualquer sentimento de amorosidade, de fraternidade, de misericórdia. E Francisco de Assis, ele ia no Vale da Úmbria, num lugar chamado Rivotorto, onde o rio fazia uma dobra, daí rivo de rio, torto, dobrado. E ali ele dialogava com rancenianos, recuperando ovelhas, devolvendo dignidade. Ali ele dialogava com crianças que eram filhos de pais, alguns mortos,
alguns que abandonavam aquelas crianças, porque ele entendia que não eram cidadãos apenas aqueles que participavam das tabernas de Assis, dos grandes saraus ou das festividades da igreja. Ele entendia que todos eram os fratelos, os irmãos. E depois uniu-se a Clara de Assis, que também começou a chamar todos de Sorella, irmã. E Francisco de Assis fez uma verdadeira revolução, porque chamava o sol de fratelo, a lua de Sorella, os pássaros de irmãos, a todos os necessitados dos mais variados matizes, e nos trouxe a entender que estar no mundo é nós nos darmos conta que todos somos do rebanho de Jesus. Não vai se perder uma única ovelha. Quando passarmos, então, pela rua da nossa cidade e vermos aquele mendigo alquebrado, com as unhas enegrecidas, às vezes cheirando mal, e a gente pensar, nossa, que vagabundo. Ou então pensar, o que esse homem bebe o dia inteiro? Jesus ama, e ele não vai se perder. E uma vez eu estava numa reunião mediúnica, veio a mãe de um morador de rua e disse, olha, ele está lá porque está inscrito na lei de causa e efeito. Mas não pense que ele está afastado do amor de Jesus, nem afastado de benfeitores que o amam. Eu olho pelo meu filho todos os dias e eu me dei conta de que aqueles que estão dentro dos presídios, aqueles que estão nas sarjetas, as mulheres que ainda hoje estão nos locais que nós chamamos de meretrícios, são filhos de Deus. Jesus sempre gostou dos excluídos, gostou daqueles que nós chamamos de minorias, porque veja, ele transformou uma adúltera em apóstola. Ele disse para um ladrão que estaria com ele no reino dos céus. Ele pediu a Deus que perdoasse os seus algozes. Ele devolveu a rigidez epidérmica aos leprosos, que não tinha nem o seu livro, o seu nome no assento do livro da vida. E por que tudo isso? Para nos mostrar que nós fazemos parte de um único rebanho, do qual ele seria o único pastor. Que nós possamos, então, olhar para as pessoas com esse mesmo senso de amor, senso de justiça, senso de pertencimento e não excluamos ninguém. Porque se Jesus não excluiu, nós não podemos excluir. Eu acho que esse é a grande proposta dessas duas parábolas que nós estudamos, da ovelha perdida e da dracma perdida. E se nós pensarmos em termos psicológicos, olhar para nós mesmos com amor, com tolerância, olhar para nós mesmos entendendo que nós somos a nossa melhor expressão e estamos da forma como deveríamos estar. Resgatar essa ovelha bonita que nós temos na intimidade, transformar aquela ovelha viciosa numa ovelha operosa no bem, esse é o nosso trabalho. Que Jesus abençoe a todos, nos envolva em vibrações de saúde, de alegria e de muita paz. Que Jesus e Pai Francisco abençoe a todos nós, né, amigo? Nos dê bastante força e que te abençoe também na tua trajetória, com tuas tarefas, com tuas atividades, abençoando a sua família, né? Que possamos seguir em frente com Jesus, né? Sem olhar para trás. Muito obrigado, viu, amigo, por participar aqui conosco do nosso estudo do Evangelho. Foi muito gostoso, muito bom, né? A gente trocar ideias aí. A ideia do estudo do Evangelho é essa, né? A gente comentar junto, trocar ideias, trazer experiências. Muito bom mesmo, viu? Espero que possa vir mais vezes aí para poder estudar novamente conosco. Então, uma gratidão, um grande abraço no teu coração e de todos nós, tá? Daqui da Francisco. E vamos pedir agora humildemente para te fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Vamos lá. Senhor, fazei-nos instrumento da tua paz. Onde houver ódio, sejamos nós o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, levemos nós a união. Onde houver dúvida, que nós sejamos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza,
sejamos nós a alegria. Onde houver trevas, que nós sejamos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós possamos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós te pedimos, Jesus, nosso amigo de Assis, nosso Pai Francisco, olhe por cada um de nós. Olhe pelos seus filhos, que ainda passamos por momentos difíceis, mas encontramos em Ti a fortaleza, a esperança e a paz. Abençoe todos quantos estão na casa de Francisco, estão no nosso chat participando de mais um estudo, e dai-nos a Tua paz. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, amigo. Uma boa noite a todos. Agradecemos pela presença de todos, pelos comentários. E até então os nossos próximos encontros. Tchau, tchau, amigo. Tchau, tchau para todos.